Bem, nessa primeira aula nós vamos ver a introdução dos conceitos da integral de rima. Então vamos começar definindo o que é uma partição, certo? Então, dado um intervalo AB qualquer, uma partição P desse intervalo nada mais é do que um conjunto finito de pontos x1 até xn, aonde vale essa ordem aqui, que o A gente vai chamar de x0, que é menor que o x1, que é menor que o x2, que é menor até o xn, que é o b, certo? Então, note que uma partição nada mais é do que pegar esse intervalo AB e subdividir ele em n intervalos, onde não necessariamente todos esses subintervalos aqui, xi menos 1 até xi, têm o mesmo comprimento. Esses intervalos podem ter comprimentos diferentes. Então, aqui seria um esquema para entender a geometria da partição de um intervalo AB. A gente tomar n pontos dentro desse intervalo aqui. A gente vai chamar delta de delta xi o comprimento desse intervalo aqui, a amplitude desse intervalo, de xi menos 1 até xi. Como não necessariamente esses delta xi são iguais, então a gente vai chamar o maior dele, que tiver a maior amplitude, por max de delta xi, certo? Esse vai ser o maior de todas, a maior de todas as amplitudes da partição. Então agora vamos definir o que é a soma de rima, certo? Para a gente definir a soma de rima, a gente vai precisar de uma função f de x, definida em um intervalo AB, e nesse intervalo AB aqui a gente vai tomar uma partição P qualquer, certo? Da forma que a gente definiu anteriormente. Só que agora para cada subintervalo da partição, a gente vai escolher um CI qualquer, certo? Então aqui, ó, a gente tem essa partição aqui, x0, x1, x2, até o xn, e para cada subintervalozinho desse aqui, da partição, a gente vai tomar um CI pertencente a ele. E a soma de rima é exatamente a soma do, do f de C1 vezes essa amplitude, mais o f de C2 vezes essa amplitude, até o f de Cn vezes essa amplitude. Esse número aqui, a gente chama ele de a soma de rima da função f relativa à partição P. Então note que a gente pode olhar esse produto aqui, f de ci e delta de xi, como sendo o que, ó? O delta de xi é essa diferença aqui, e o f de ci é essa altura aqui. Então esse produto aqui vai representar exatamente a área desse retângulo aqui, certo? Então, a gente pode representar geometricamente a soma de rima como sendo exatamente o que? A soma desses retângulos aqui, ó. Aqui a gente tem a função f, o gráfico da função f. Nós temos um intervalo AB. Aí aqui está a partição, ó. Aqui é o x0, x1, x2, x3, x4. E nesse intervalozinho aqui a gente pegou o C1, certo? Então, a área desse retângulo aqui, ó, aqui é a amplitude do primeiro subintervalo vezes a imagem de C1, ou seja, é a área desse retângulo aqui. Então a soma de rima nada mais é do que a soma de todos esses retângulos aqui, certo? Então, se a gente tiver uma função f qualquer em uma partição P, a gente pode escrever o f de B menos o f de A como esse somatório aqui. Se É só você observar o seguinte, que
por exemplo, vamos supor que só tenha uma partição. Então, o f de b menos f de a eu posso escrever como sendo f de b menos esse primeiro ponto, mais a imagem desse primeiro ponto, menos o f de a. Então, se a gente abrir esse somatório aqui, todos os f de x0, f de x1, f de x2, vai cancelar um monte e vai sobrar só o f de b, que é o f de xn, menos o f de a, que é o f de x0. E agora vamos definir o que é a integral de Riemann, certo? A gente, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá como é a definição de limite, que aqui a gente vai usar algo muito parecido. Então, para definir a integral de Riemann, a gente vai precisar de uma função f de x definida em um intervalo e uma partição do intervalo. Então, a gente vai dizer que a soma de Riemann vai convergir para esse número L, certo? Quando o máximo das amplitudes ΔXi for para zero, certo? E a gente vai escrever dessa seguinte maneira: o limite da maior amplitude indo para zero desse somatório é L, quando? Quando para qualquer que seja um epsilon maior do que zero dado, você é capaz de encontrar um delta, certo? Onde esse delta não pode depender da escolha do CI, da parte da soma de Riemann. De maneira que o que? Que a diferença do módulo entre esse valor aqui e esse vai estar menor do que epsilon, certo? Se você deu uma revisada no conceito da definição de limite, é exatamente isso daqui, certo? Então esse número L, quando ele existe, ele é único e é o que a gente chama de integral de Riemann, certo? E a gente vai denotar a integral de Riemann por esse símbolo aqui. No caso, a integral de A até B de f de x dx, certo? Então, por Bem, segue da definição, definição da integral de a Riemann gente tem que essa a relação integral aqui. de A até A de f de x dx é zero E quando esse e que limite a integral existe, de a B gente até vai A dizer que a de f de função x ela é dx é igual a menos a integrável integral de A até nesse B de f de x dx. intervalo aqui de A até B, certo? Vamos para o primeiro resultado, que diz que se f e g são funções integráveis e k é número real, então a soma é integrável e vale essa igualdade, e k vezes f ainda é uma função integrável e vale essa igualdade aqui. Então, para a primeira parte, nossas hipóteses é que f e g são integráveis em AB. Então a gente tem que mostrar o quê? Que f mais g ainda é integrável e que a integral da soma de f mais g vai ser a integral de f mais a integral de g. Então a gente vai demonstrar usando apenas a definição, que é o que a gente tem. Então temos que mostrar que dado qualquer epsilon, a gente é capaz de encontrar um delta maior que zero, tal que essa soma de Riemann menos esse cara aqui é menor que epsilon para toda a parção P de AB, desde que o máximo do, de delta xi seja menor do que esse delta, certo? Então, por hipótese, nós temos que para qualquer que seja a partição de AB e o C entre xi menos 1 e xi, a gente tem que o f menos a integral de f é menor do que um epsilon sobre 2 e a mesma coisa o g, por causa da nossa hipótese. Então, vamos desenvolver isso daqui. A primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou juntar esse rapazinho com f de ci e esse rapazinho com g de ci. Então a gente vai ficar com esse carinha mais esse. Como esse carinha existe e esse carinha existe, então o, a soma
o módulo da soma, a gente, pela desigualdade triangular, vai ser menor ou igual que o módulo desse mais o módulo desse. Porém, esse módulo aqui, que é o primeiro, aqui, esse módulo aqui, como f é integrável, então esse carinha vai ser menor do que o nosso epsilon sobre 2. E como o g também é integrável, então esse carinha aqui vai ser menor do que epsilon sobre 2. Então, juntando os dois, vai ficar, somando os dois, vai ficar epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é epsilon. Então significa dizer que esse limite aqui é exatamente esse. Desde que o máximo entre os delta de xi seja menor do que delta. Ou seja, ele acabou de mostrar então que essa a integral desse rapazinho aqui nada mais é do que a integral de f mais a integral de g. Agora vamos para o nosso segundo probleminha do teorema. Então, a nossa hipótese agora é que f é integrável e que k é real, certo? Então, note que a gente tem que usar só a definição, né? Então, a gente tem que avaliar a soma de rima menos para onde a gente quer que vá o limite e temos que mostrar que o módulo dessa diferença aqui tem que ser menor do que epsilon. Então, note que aqui a gente pode fazer o quê? Como temos n parcelas aqui que tem um k, eu posso colocar o k aqui, certo? Depois eu posso colocar o k em evidência e o módulo de um produto nada mais é do que o produto dos módulos. Então esse k aqui fica módulo de k vezes essa parcela aqui menos essa. Agora observe que como f é integrável, então esse carinha aqui, dado qualquer epsilon, esse carinha aqui vai ser menor do que epsilon sobre o módulo de k para algum delta maior do que zero, pela nossa hipótese. Então, significa dizer que para qualquer que seja a partição P, desde que o máximo do delta de x seja menor do que esse delta aqui, esse carinha aqui é menor do que k vezes isso, só que isso é menor do que epsilon sobre k, módulo de k dividido pelo módulo de k dá 1, e vai sobrar só o epsilon. Então, o que a gente acabou de mostrar é que o limite desse sujeitinho aqui é esse carinha aqui. Então, k vezes f é integrável e vale a igualdade. Agora o exercício que eu vou deixar para vocês fazerem é esse exercício aqui, certo? Só que é exatamente como a gente fez. Só que aqui vai ser f menos g, é integrável, e vale que a integral de f menos g é a integral de f menos a integral de g. Aqui está com um sinal de mais, mas é menos. Isso daqui que sempre que você tem uma função positiva no intervalo AB, então a integral nesse intervalo também é positiva. E para qualquer que seja um ponto que você pegue num intervalo aberto AB, se f for integrável de A até C e de C até B, então a gente pode separar a integral de A até B nessa soma aqui. E o que é uma primitiva? Então, dado uma função f de x qualquer, no intervalo i, uma primitiva dessa funçãozinha vai ser uma função que eu vou representar por f maiúsculo, definida em i, de maneira que a derivada de f maiúsculo seja exatamente a nossa funçãozinha aqui, certo? Vamos ver agora algumas integrais imediatas, certo? Então, se a, k e c são reais, com a diferente de 1, de menos 1, então a gente tem que a integral de c dx é cx mais k. A integral de qualquer
função da forma x elevado a a, com a diferente de menos um, você vai pegar o x e elevar a esse expoente mais um, dividido por esse expoente mais um, mais k, onde k é uma constante. A integral de e elevado a x dx é o próprio e elevado a x dx, mais k. A integral de 1 sobre x dx é o ln do módulo de x, mais uma constante k. A integral do cosseno de x dx é seno de x mais a constante k. A primitiva do seno de x é menos o cosseno. A primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx é o arctangente de x. E a primitiva de 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado é o arcseno de x. As demais integrais a gente vai ver alguns métodos para determinar.